Os últimos meses da Segunda Guerra Mundial foram um inferno de aço e fogo para os lendários comandantes de tanques alemães. O jovem Untersturmführer Helmut Wendorf, veterano comandante do Schwere SS Panzerabteilung 101 da Leibstandarte, compartilhou batalhas e camaradagem com o lendário Michael Wittmann. Quando o colapso era inevitável, Wendorf encontrou seu fim no mês de abril de 1945. Seu Panther foi atingido por uma salva de projéteis antitanque e, preso na cabine em chamas, pereceu sem possibilidade de escape no inferno de fogo e fumaça. O SS Sturmbannführer Walter Knipp, da 17ª SS Panzer Grenadier Division Götz von Berlichingen, teve um fim trágico no 22º dia de abril de 1944, perto de Frouzes, no departamento de Vienne, na França. Durante manobras com fogo real, um projétil de artilharia mal direcionado explodiu próximo a Knipp e um estilhaço atingiu sua cabeça, causando-lhe morte instantânea. Walter Knipp, a última carga do As de Aço. Walter Knipp nasceu no 13º dia de dezembro de 1909 em Lorenzen, Prússia Oriental, no seio de uma família de agricultores. Desde jovem demonstrou um forte senso de disciplina e liderança, o que o levou a ingressar na polícia de Brandemburgo após concluir seus estudos. Seu desempenho lhe permitiu ser transferido para Berlim, onde serviu até o ano de 1934. Foi nesse período que decidiu se alistar na SAS Verfügungstrupp, SSIVT, uma unidade de combate de elite em ascensão dentro da estrutura militar do Terceiro Reich. Com o início de sua formação na SS Junkerschule de Braunschweig, Knipp adquiriu as habilidades necessárias para comandar tropas em combate. Foi promovido a SS Untersturmführer no 20º dia de abril de 1936 e assumiu o comando da primeira companhia da SS Flak Abteilung, uma unidade antiaérea equipada com canhões de 20 mm. Sua ascensão dentro da estrutura da Waffen-SS foi constante, demonstrando sua capacidade tática e sua rígida disciplina. Com o início do conflito em 1939, Knipp foi enviado para a Frente Ocidental, onde participou de operações estratégicas e recebeu condecorações por sua bravura. No entanto, seria na Frente Oriental que seu nome se tornaria mais relevante. No ano de 1941, foi transferido para a 3ª Companhia do Regimento SS Der Führer, com a qual foi enviado para a União Soviética durante a invasão alemã. Nos brutais combates em Yelnya e Pantelev, sua companhia manteve posições estratégicas sob intenso cerco soviético. Ao longo do ano de 1941, Knipp destacou-se por sua habilidade em liderar seus homens em condições extremas. No entanto, no 7º dia de novembro do mesmo ano, sofreu ferimentos graves na cabeça e no ombro após ser atingido por disparos inimigos. Isso o obrigou a um longo período de recuperação. No mês de março de 1942, após meses de convalescença, Knipp retornou ao serviço ativo em sua antiga divisão, a das Reich. Foi designado como oficial de Estado-Maior, 2ª classe, mas sua ambição o levou a assumir o comando do Sturmgeschützabteilung II no mês de outubro daquele ano. Nesta nova função, ele novamente demonstraria seu talento no combate blindado. A grande prova para Knipp veio no ano de 1943, durante a ofensiva em Belgorod, parte da campanha de Kursk. Seu batalhão de canhões de assalto destruiu 51 tanques inimigos ao longo da batalha, garantindo uma posição crucial para as forças alemãs. Seu comando foi reconhecido com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, concedida no 14º dia de agosto de 1943, após ter liderado a eliminação de 129 blindados em apenas 12 dias. Com sua reputação consolidada, Knipp foi promovido a SS Sturmbannführer no 20º dia de abril de 1943 e, pouco depois, foi transferido para a recém-formada 17ª SS Panzer Grenadier Division Götz von Berlichingen. Esta nova unidade, criada na França, recebeu a missão de defender o território ocidental da Europa contra uma possível invasão aliada. A partir do ano de 1944, Knipp assumiu o comando do SS Panzerabteilung 17,
um batalhão composto por 3 companhias equipadas com Sturmgeschütz, Stug III. A formação da divisão foi lenta e enfrentou sérios problemas de abastecimento, recebendo seus blindados em número insuficiente. No 22º dia de abril de 1944, durante manobras de fogo real perto de Frozes, no departamento de Vienne, Knip supervisionava suas tropas quando um projétil de artilharia mal direcionado atingiu sua posição. A explosão lançou estilhaços em todas as direções e um fragmento o atingiu diretamente na cabeça, causando sua morte instantânea. Também ficaram feridos outros 2 oficiais presentes, o SS Obersturmführer Hasselmann e o SS Obersturmführer von Seebach. Embora a versão oficial afirme que Knip morreu devido ao impacto de estilhaços, existem teorias alternativas. Uma hipótese sugere que, enquanto observava as manobras, ele segurava sua pistola e acidentalmente disparou contra sua própria cabeça. O local exato de seu sepultamento tem sido alvo de debate. Alguns registros indicam que foi enterrado no cemitério de Tennessee, mas fotografias da época levantam dúvidas sobre essa afirmação. Outras fontes mencionam Poitiers como uma possível localização de sua tumba, embora também não haja confirmação definitiva. Documentos indicam que uma fotografia mostra 4 soldados da guarda de honra transportando seu corpo do campo de manobras. Na imagem, pode-se distinguir a presença da gendarmaria de Mirbeau, o que sugere que seu corpo pode ter sido transferido para essa localidade antes de ser enterrado em outro local. Por fim, após o fim do conflito, os restos mortais de Walter Knip foram exumados e transferidos para a Normandia, onde recebeu sepultura no mausoléu militar de Monduin, um cemitério onde descansam outros combatentes da Waffen-SS. Os últimos dias de Michael Wittmann. Após a invasão aliada da Normandia no mês de junho de 1944, a situação do exército alemão tornou-se cada vez mais precária. As forças blindadas alemãs, superadas em número e tecnologia, enfrentavam um inimigo com superioridade aérea esmagadora e uma logística muito mais eficiente. Wittmann, que já era uma figura proeminente dentro do exército alemão devido ao seu impressionante histórico de vitórias, foi designado para defender a região de Falaise em uma tentativa desesperada de conter o avanço aliado. No 8º dia de agosto de 1944, durante a Operação Totalise, Wittmann liderou um ataque com um grupo de 6 tanques Tiger PI. Sua missão era conter o avanço canadense e britânico na área de Saint-Aignan-de-Cramasnil. No entanto, sua unidade foi emboscada por tanques Sherman Firefly britânicos e por unidades do Regimento Canadense de Fuzileiros de Sherbrooke. De acordo com os relatos mais aceitos, o tanque de Wittmann foi atingido por um ou vários projéteis de alto poder, o que provocou a explosão de sua munição interna e a destruição completa do veículo. Todos os tripulantes morreram no ato. Após a batalha, os destroços do tanque e de seus ocupantes foram abandonados no campo de combate até que, nos meses e anos seguintes, os moradores locais e as forças aliadas limparam a área. Herbert Debusmann, um prisioneiro de guerra alemão, foi um dos encarregados de percorrer a região de Galmesnil e encontrou os destroços de vários tanques Tiger destruídos, entre eles o de número 007. Embora naquele momento ele não pudesse confirmar se o veículo pertencia a Wittmann, observou que a torre do tanque havia sido arrancada, um sinal característico do impacto sofrido pelo veículo em combate. Os restos da tripulação não foram recuperados imediatamente. No período pós-guerra, a identificação dos corpos foi dificultada pela intensidade da explosão e pela desorganização dos sepultamentos improvisados. No entanto, a história da tripulação de Wittmann voltou a chamar a atenção no ano de 1982, quando o historiador Jean-Paul Palude visitou o local da batalha enquanto preparava um livro sobre o conflito. Durante sua exploração, Palude encontrou fragmentos de vidro e metal, além de 2 sepulturas escavadas às pressas pela população local logo após os combates. Em uma dessas sepulturas, foi descoberto um corpo gravemente mutilado que apresentava uma peculiaridade. Embora usasse sapatos pretos, não tinha botas. Essa descoberta levou à comunicação com o Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, a organização alemã encarregada da identificação e manutenção de sepulturas de guerra.
No mês de março de 1983, sob a direção de Otto Horst, foram realizadas escavações mais detalhadas na área onde o tanque Tiger de número 007 havia sido localizado. Naquele momento, os restos encontrados começaram a fornecer novas pistas sobre a identidade dos tripulantes. Um dos itens mais reveladores encontrados durante a investigação foi uma Erkennungsmarke, a placa de identificação militar alemã, pertencente ao SS Unterscharführer Heinrich Heimers, um dos tripulantes do Tiger. Além disso, foram encontrados restos de uniformes pretos, botas, um cinto de oficial e uma pistola no bolso de um dos corpos. Um dos achados mais significativos foi um conjunto de dentes que coincidia com o registro dentário do SS Hauptsturmführer Michael Wittmann. Como se sabia que Wittmann tinha alguns dentes faltando, essa descoberta foi considerada uma confirmação de que um dos corpos pertencia a ele. Dos 5 tripulantes que estavam a bordo do Tiger de número 007, 3 foram identificados formalmente: Michael Wittmann, Heinrich Heimers e o SS Sturmmann Rudolf Hirschel. Os outros 2 corpos, devido à intensidade da explosão e ao estado em que foram recuperados, não puderam ser identificados com certeza. Por essa razão, os 5 corpos foram enterrados juntos em uma vala comum. Entre os tripulantes do Tiger de Wittmann também estava o SS Sturmmann Günther Bolt. Embora Bolt não tenha morrido no mesmo tanque que Wittmann, seu destino foi selado na mesma série de combates. Günther Bolt, nascido no 23º dia de janeiro de 1925 em Königsberg, havia sido o municiador de Wittmann durante a célebre Batalha de Villers-Bocage. No entanto, no 20º dia de julho de 1944, perto de Tilly-la-Campagne, foi transferido para outro Tiger pertencente à 2ª Companhia do SS Panzerabteilung 101. Nessa batalha, seu tanque foi atingido frontalmente e Bolt sofreu ferimentos devastadores. Seu pé foi arrancado pela explosão, mas ele conseguiu sair do tanque em chamas e arrastar-se pelo solo. Apesar de seus esforços para sobreviver, sucumbiu aos ferimentos algumas horas depois. Seus restos descansam no cemitério de Lacambe, na sepultura de número 169 do bloco 27. Atualmente, os restos da tripulação do Tiger de Wittmann estão em Lacambe, em um cemitério militar alemão que abriga mais de 21.000 soldados alemães caídos na Normandia. Perto de Cintot, em Bretteville-sur-Lez, encontra-se o cemitério militar canadense, onde descansam 2.960 soldados aliados, muitos dos quais participaram dos combates contra a divisão Panzer de Wittmann e seus homens. Michael Wittmann casou-se com Hildegard Burmester no 1º dia de março de 1944 em Lüneburg, apenas alguns meses antes de sua morte. Seu casamento foi considerado um evento de importância na propaganda do regime, já que Wittmann era um herói de guerra altamente condecorado. Segundo relatos, Hildegard e Michael compartilhavam um forte vínculo, apesar da curta duração de sua vida juntos. Após a morte de Wittmann, Hildegard ficou devastada. Inicialmente, seu desaparecimento foi classificado como desaparecido em combate, o que manteve viva a esperança de que ele ainda estivesse vivo. No entanto, com o tempo, a realidade se impôs. A jovem viúva passou anos sob a sombra do regime caído e do legado de seu marido. No pós-guerra, como muitas viúvas de soldados alemães, teve que reconstruir sua vida em um país derrotado e dividido. Com o passar dos anos, Hildegard Wittmann casou-se novamente e levou uma vida discreta até seu falecimento no ano de 2007. Apesar de tudo, nunca renegou a memória de seu primeiro marido e, segundo alguns relatos, continuou visitando sua tumba em Lacambe. Ao longo de sua carreira, Wittmann recebeu numerosas condecorações, tornando-se uma das figuras mais laureadas do Terceiro Reich. Foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no 14º dia de janeiro de 1944 por suas conquistas na Frente Oriental. Apenas algumas semanas depois, no 30º dia de janeiro do mesmo ano, Adolf Hitler entregou-lhe pessoalmente as folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro. Sua fama continuou crescendo, e no 22º dia de junho de 1944, após sua lendária ação em Villers-Bocage,
recebeu as espadas para sua Cruz de Cavaleiro, uma das condecorações mais prestigiadas do exército alemão. A propaganda nazista utilizou Wittmann como um símbolo da supremacia alemã no campo de batalha. Seus feitos foram amplamente divulgados nos noticiários e publicações do Terceiro Reich, apresentando-o como um herói invencível. Fotografias e reportagens destacavam sua bravura e habilidade, tornando-o um ícone para os jovens soldados alemães. A imprensa o comparava a cavaleiros medievais e exaltava seu compromisso com a causa nacional socialista. Helmut Wendorf, um comandante de tanques nas Waffen-SS. Helmut Max Ernst Wendorf nasceu no 20º dia de outubro de 1920 em Gauwinkel, Alemanha. Sua infância se desenvolveu em um ambiente rural, pois sua família, de origem modesta, se mudou para Damm, Uckermark, onde seu pai trabalhava arrendando uma fazenda. Após concluir seus estudos secundários na Escola Nacional Política de Nuremberg, no mês de agosto de 1939, decidiu se alistar no esforço militar do Terceiro Reich, apresentando-se voluntariamente para servir nas Waffen-SS logo no início da Segunda Guerra Mundial. No 4º dia de setembro de 1939, Wendorf ingressou na 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler. Foi enviado a Praga no 6º dia de novembro daquele mesmo ano, onde seu regimento havia sido destacado após a campanha da Polônia. Inicialmente, Wendorf foi designado para a 11ª Companhia, mas no mês de junho de 1940 foi transferido para a bateria de canhões de assalto Sturmgeschütz. Foi nesta unidade que participou da campanha dos Balcãs e, posteriormente, da invasão da União Soviética durante a Operação Barbarossa. Durante os combates na Frente Oriental, Wendorf demonstrou grande coragem e habilidade no manejo de blindados. Seu desempenho lhe rendeu a Cruz de Ferro de 2ª classe no 14º dia de setembro de 1941. Pouco depois foi promovido a Oberscharführer, consolidando sua posição dentro da Leibstandarte. Sua habilidade em combate permitiu que fosse enviado à SS Junkerschule em Bad Tölz, no 1º dia de novembro de 1941, onde recebeu um rigoroso treinamento em liderança e estratégia de guerra blindada. No mês de abril de 1942, Wendorf retornou à sua unidade já como SS Untersturmführer, uma demonstração da confiança que seus superiores tinham nele. Seu talento o levou a integrar a 13ª Companhia, Tiger, do 1º Regimento SS Leibstandarte em Fallingbostel, no final de 1942. Nesta unidade comandou um pelotão dentro da 2ª Companhia e foi nesse período que conheceu Michael Wittmann, um dos mais famosos comandantes de tanques da Segunda Guerra Mundial. Wittmann e Wendorf estabeleceram uma estreita relação profissional, compartilhando a mesma agressividade tática e coragem no campo de batalha. Durante a Operação Cidadela, a grande ofensiva alemã em Kursk no verão de 1943, ambos lutaram juntos na Frente Sul, enfrentando a imensa quantidade de blindados soviéticos. No primeiro dia de combates, Wittmann destruiu 13 tanques T-34 e 2 canhões antitanque, conseguindo resgatar Wendorf, cuja unidade estava cercada e em uma situação crítica. Essa ação consolidou a amizade e o respeito mútuo entre os dois comandantes. Wendorf continuou se destacando em combate, destruindo um grande número de blindados inimigos. No 12º dia de fevereiro de 1944, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma condecoração concedida apenas aos soldados mais valentes e eficazes do exército alemão. Naquele momento, seu histórico já contava com 58 tanques inimigos destruídos. Quando Wittmann foi promovido a comandante do Schwere SS Panzerabteilung 101, Wendorf assumiu o comando da 2ª Companhia, mantendo a mesma agressividade tática que demonstrava desde o início da guerra. Nos combates intensos da Frente Oriental no final de 1943, sua unidade foi essencial na defesa de posições alemãs em Korosten e Jitomir. Nos dias de Natal de 1943, com apenas 4 tanques Tiger, Wendorf enfrentou uma coluna soviética e destruiu 11 T-34 em uma única ação em Chubarovka, evitando o colapso do fronte alemão naquela área.
No ano de 1944, com a abertura da frente ocidental após o desembarque da Normandia, Wendorf e sua unidade foram enviados à França para conter o avanço aliado. Participou da feroz defesa alemã contra os blindados britânicos e americanos, infligindo pesadas baixas ao inimigo. No 6º dia de agosto de 1944, Wendorf encontrou seu destino final nos campos de batalha da França. Enquanto operava seu tanque Tiger nas proximidades de Mézières, seu veículo foi atingido diretamente por um projétil inimigo, ficando completamente destruído. Naquele momento, seu histórico de tanques destruídos já somava 84 confirmados e 95 prováveis. Heinz von Westernhagen, o comandante que não suportou a derrota. Heinz von Westernhagen nasceu no 29º dia do mês de agosto do ano de 1911 na Alemanha e, desde jovem, sentiu-se atraído pela ideologia nacional-socialista. Ele ingressou no Partido Nazista no ano de 1929, com o número de filiação 174.562, e, posteriormente, entrou para as SA. No entanto, sua carreira militar realmente decolaria no ano de 1932, quando se juntou à Allgemeine SS, o ramo geral das SS. Sua disciplina e habilidades táticas o fizeram se destacar rapidamente, permitindo que ingressasse na SS Verfügungstruppe no primeiro dia do mês de outubro do ano de 1934. Foi designado para um destacamento do Regimento Germânia e, no ano de 1936, fez um curso de formação para comandantes de pelotão no campo de treinamento de Dachau. Durante esse período, conheceu Joachim Peiper, que se tornaria um dos oficiais mais notórios das Waffen-SS. Mais tarde, Westernhagen foi transferido para o Sicherheitsdienst. Quando a Alemanha invadiu a Polônia no mês de setembro do ano de 1939, Westernhagen participou da campanha com a divisão SS Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durante as ofensivas nos Países Baixos, Bélgica e França, no ano de 1940, demonstrou ser um comandante capaz e agressivo, o que lhe garantiu diversas condecorações. No ano de 1941, foi transferido novamente para o Sicherheitsdienst, mas, no mês de março, retornou a Leibstandarte para atuar na campanha dos Balcãs, servindo no Estado-Maior do Kampfgruppe Witt, comandado por Fritz Witt. Foi nessa fase que ele começou a se especializar em unidades blindadas. No primeiro dia do mês de junho do ano de 1942, foi nomeado comandante do batalhão de caça-tanques Sturmgeschütz da Leibstandarte, o que lhe permitiu desenvolver sua estratégia de combate blindado. No ano de 1943, durante a Batalha de Kursk, Westernhagen comandou o batalhão de assalto da LSAH no setor sul da frente. No entanto, no primeiro dia da operação, no 5º dia do mês de julho, sofreu um grave ferimento na cabeça. Foi evacuado imediatamente e transferido para Berlim, onde passou por uma cirurgia de emergência. Esse ferimento o afetaria pelo resto da vida, causando problemas de saúde recorrentes e prejudicando sua capacidade de liderança no campo de batalha. No 19º dia do mês de julho do ano de 1943, apesar de sua convalescença, foi nomeado comandante do 101º Batalhão Panzer Pesado SS. Sua recuperação e um curso de treinamento para comandantes de batalhão na Escola de Forças Blindadas de Paris atrasaram sua incorporação oficial até o mês de fevereiro do ano de 1944. Quando os aliados desembarcaram na Normandia, no 6º dia do mês de junho do ano de 1944, o batalhão de Westernhagen estava em Beauvais, ao norte de Paris. Devido aos danos na rede ferroviária, seus tanques Tiger também tiveram que avançar por estrada até a linha de frente, um trajeto de 450 quilômetros, que levou 6 dias. Durante a marcha, sofreram constantes ataques aéreos dos aliados, o que reduziu sua eficácia antes de chegarem ao combate. No 13º dia do mês de junho do ano de 1944, na Batalha de Villers-Bocage, os Tiger, da 2ª Companhia do 101º Batalhão, liderados por Michael Wittmann, destruíram 27 blindados e vários transportes britânicos. Embora Westernhagen não tenha participado diretamente da batalha,
suas unidades desempenharam um papel essencial na contenção da ofensiva britânica em Caen. No entanto, devido aos efeitos do ferimento na cabeça, foi enviado de licença para recuperação pouco tempo depois. Westernhagen voltou à linha de frente no 21º dia do mês de novembro de 1987-44 para assumir o comando do batalhão, agora renomeado como 51º Batalhão Panzer Pesado SS. Participou da ofensiva das Ardenas, onde seus Tiger II formaram a vanguarda do Kampfgruppe Peiper. No entanto, as condições climáticas adversas e o terreno montanhoso limitaram severamente a mobilidade dos Tiger II. No 16º dia do mês de dezembro do ano de 2087.944, a ofensiva alemã começou com força, mas problemas logísticos e a resistência feroz das forças dos Estados Unidos detiveram o avanço. Apesar dos sucessos iniciais, a ofensiva fracassou e o 51º Batalhão Panzer Pesado SS sofreu grandes perdas. No mês de janeiro do ano de 1945, as forças alemãs começaram a recuar diante do avanço dos aliados. No 19º dia do mês de março, Heinz von Westernhagen recebeu ordens para abandonar seu posto e ser transferido para a reserva de oficiais. Seu sucessor foi Heinz Kling. Pouco tempo depois, segundo a versão oficial, Westernhagen morreu devido a uma bomba lançada pela aviação inimiga. No entanto, Wolfgang Schneider, em seu livro Tigres em Combate, volume 2, documentou que Westernhagen, na verdade, cometeu suicídio com um tiro de sua pistola pessoal após ser dispensado do comando. A teoria do suicídio é reforçada pelo fato de que sua saúde já havia se deteriorado devido ao ferimento na cabeça sofrido em Kursk, o que poderia ter causado uma grande angústia emocional. Além disso, a situação da Alemanha na guerra, no mês de março do ano de 1945, era desesperadora, com o Terceiro Reich à beira do colapso. A combinação desses fatores pode ter levado Westernhagen a tirar a própria vida em um ato de desespero. Johannes Bülter, o caçador de blindados da Frente Oriental. Johannes Bülter nasceu no 19º dia do mês de fevereiro do ano de 1915 em Mülheim an der Ruhr, na região da Renânia do Norte-Westfália, que naquela época fazia parte do Império Alemão. Durante sua infância e adolescência, recebeu educação em sua cidade natal, estudando na escola de Mülheim entre o ano de 1921 e o ano de 1929. Posteriormente, decidiu se especializar em um aprendizado técnico, estudando encanamento e alvenaria na Escola de Formação Profissional da cidade, entre o ano de 1930 e o ano de 1933. No entanto, seu destino não estava na construção civil, mas sim no campo de batalha, pois decidiu se alistar no exército alemão. No primeiro dia do mês de abril do ano de 1933, Bülter ingressou como voluntário no 3º Esquadrão do 10º Regimento Reiter. Sua carreira militar avançou rapidamente e no ano de 1934 foi transferido para o 4º Batalhão de Reconhecimento. No ano de 1935, sua formação o levou a ingressar na 8ª Companhia do 1º Regimento Panzer, unidade com a qual começaria a se especializar no combate blindado. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou no mês de setembro do ano de 1939, Bülter participou da invasão da Polônia. Sua bravura e desempenho em combate lhe renderam a Cruz de Ferro de 2ª classe, concedida no 30º dia do mês de setembro do ano de 1939. Poucos meses depois, no mês de maio do ano de 1940, ele participou da ofensiva alemã contra a França e, como resultado de seus feitos, recebeu a Cruz de Ferro de 1ª classe no 15º dia do mês de julho do ano de 1940, além de ser promovido ao posto de sargento. No mês de junho do ano de 1941, Bülter tomou parte na Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética. Na Frente Oriental, demonstrou grande habilidade como comandante de tanques. No entanto, no mês de outubro do ano de 1941, foi gravemente ferido em combate. Após sua recuperação, no mês de março do ano de 1942, foi designado para o Abteilung 52º Panzer,
uma das unidades de tanques pesados mais prestigiadas da Wehrmacht. No mês de setembro do mesmo ano, lutou no setor norte da Frente Oriental, enfrentando blindados soviéticos, incluindo os T-34. Suas habilidades como comandante de tanques ficaram evidentes quando, no mês de março do ano de 1943, foi condecorado com a Cruz Alemã em ouro. No mês de maio do ano de 1943, Bölter foi promovido ao posto de tenente, assumindo mais responsabilidades dentro do Abteilung 52º Panzer. Ao longo dos anos de 1943 e 1944, continuou se destacando no combate blindado. No 16º dia do mês de abril do ano de 1944, foi promovido ao comando da primeira companhia do Abteilung 52º Panzer e recebeu a prestigiada Cruz de Cavaleiro, após alcançar 89 vitórias confirmadas contra tanques inimigos. Esse reconhecimento o colocou entre os mais destacados comandantes de tanques da guerra. No entanto, alguns meses depois, no 19º dia do mês de agosto do ano de 1944, seu Tiger I foi atingido por um projétil antitanque soviético durante um combate na Frente Oriental. Gravemente ferido, foi evacuado do campo de batalha e hospitalizado. Apesar dos ferimentos, sua bravura e excepcional desempenho lhe renderam a concessão das folhas de carvalho para sua Cruz de Cavaleiro no 10º dia do mês de setembro do ano de 1944. Após sua recuperação, Bölter foi transferido para a divisão de formação, onde trabalhou como instrutor de oficiais de tanques. Sua experiência em combate fez dele uma valiosa fonte de conhecimento para as novas gerações de soldados. No mês de dezembro do ano de 1944, foi designado para a Escola de Suboficiais das Tropas Blindadas, em Eisenach. À medida que a guerra chegava ao fim e a situação do Terceiro Reich se deteriorava, Bölter foi chamado novamente para a linha de frente. No mês de janeiro do ano de 1945, foi promovido ao posto de capitão e colocado no comando de um grupo de batalha na região de Kassel. A ofensiva soviética e o avanço das forças aliadas no Ocidente significavam que a Alemanha estava à beira do colapso. Apesar do cenário desesperador, Bölter e seus homens tentaram manter as linhas defensivas. Com a derrota alemã iminente, conseguiu chegar à cidade de Erfurt, onde se reuniu com sua esposa e filhos. A cidade foi ocupada pela União Soviética após o fim da guerra, tornando-se parte da futura República Democrática Alemã. No entanto, no ano de 1950, Bölter conseguiu escapar para a República Federal da Alemanha, evitando ficar preso sob o regime comunista. Após a guerra, Bölter levou uma vida discreta na Alemanha Ocidental. Embora nunca tenha sido julgado ou condenado por crimes de guerra, seu histórico na Wehrmacht o transformou em uma figura de interesse entre historiadores militares. Assim como outros veteranos alemães, ele tentou reconstruir sua vida em um país dividido pelas potências vencedoras. No 16º dia do mês de setembro do ano de 1987, Johannes Bölter faleceu em sua cidade natal, Mülheim an der Ruhr, aos 72 anos de idade. Seu serviço no Abteilung 52º Panzer o colocou entre os mais eficientes combatentes da guerra blindada, ao lado de figuras como Otto Carius e Ernst Glagow. Esta unidade de tanques pesados desempenhou um papel crucial em diversas batalhas, incluindo o cerco de Leningrado e a Operação Zitadelle em Kursk. Otto Carius. O destino de um as dos Panzers. Otto Carius nasceu no 27º dia do mês de maio do ano de 1922 em Zweibrücken, na região da Renânia-Palatinado, Alemanha. Ele vinha de uma família com tradição militar, já que seu pai, também chamado Otto, era professor do ensino secundário e serviu como oficial da Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial. Desde criança, Otto Carius demonstrou interesse por engenharia mecânica e música, destacando-se na escola secundária em ambas as áreas. No ano de 1940, ao completar 18 anos, decidiu se voluntariar para a Wehrmacht, seguindo a tradição familiar. No entanto, seu físico franzino foi um obstáculo. Ele foi rejeitado 2 vezes devido ao seu baixo peso e pequena estatura, o que o desqualificava para o serviço na infantaria. No entanto, Carius não desistiu e, após insistir,
conseguiu se alistar nas tropas anticarro, onde os requisitos físicos eram menos rigorosos. Sua determinação o levou a ingressar no 104º Batalhão de Infantaria de Reposição, em Poznań, atual Poznań, Polônia. A partir desse momento, solicitou voluntariamente sua transferência para a tropa Panzer. Após seu treinamento, Otto Carius foi designado para o 21º Regimento Panzer, que fazia parte da 20ª Divisão Panzer. No ano de 1941, com apenas 19 anos, participou da invasão da União Soviética, Operação Barbarossa, servindo como carregador em um tanque Panzer 38T, de fabricação tcheca. Foi durante esses primeiros combates que Carius experimentou o caos e a brutalidade da Frente Oriental. Sua primeira ação de destaque ocorreu em Ladoga, Siniavino, onde destruiu seu primeiro tanque inimigo. À medida que ganhava experiência, foi promovido a suboficial e aceito como candidato a oficial, no mês de agosto do ano de 1941. No entanto, as crescentes dificuldades no fronte oriental, especialmente com o surgimento do formidável T-34 soviético, forçaram a Wehrmacht a reforçar suas unidades blindadas com tanques mais pesados e melhor armados. No ano de 1943, Otto Carius foi transferido para o 52º Batalhão Panzer Pesado, onde teve a oportunidade de comandar um Panzer VI Tiger I, um tanque que se tornaria sua arma favorita. Esse modelo, com seu potente canhão de 88 mm e seu blindagem impenetrável para a maioria dos projéteis aliados, representava o ápice da tecnologia alemã em guerra blindada. Carius se destacou no setor norte da Frente Oriental, combatendo em regiões como Leningrado e Narva. Sua ação mais famosa ocorreu no 22º dia do mês de julho do ano de 1944, durante a Batalha de Malinova, onde, junto com seu companheiro Albert Kerscher, conseguiu destruir 17 tanques soviéticos em menos de 20 minutos. Somente ele destruiu 10, enquanto Kerscher eliminou 4. Esse feito o consolidou como um dos maiores ases Panzer da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, apenas 2 dias depois, no 24º dia do mês de julho do ano de 1944, enquanto realizava um reconhecimento em motocicleta, foi gravemente ferido ao receber múltiplos tiros. Foi transferido para um hospital, onde permaneceu várias semanas em recuperação. Por sua bravura, no 10º dia do mês de setembro do ano de 1944, Carius foi condecorado com as folhas de carvalho para sua cruz de cavaleiro. No final do ano de 1944, com a guerra se inclinando a favor dos aliados, Otto Carius foi transferido para o 510º Batalhão de Caçadores de Tanques Pesados, onde recebeu o comando da 2ª Companhia. Seu novo veículo era o Jagdtiger, um destruidor de tanques de 71 toneladas, armado com um canhão de 128 mm, projetado para destruir qualquer blindado inimigo a longa distância. No entanto, Carius encontrou muitos problemas com essa nova arma. Seu tamanho e peso o tornavam pouco manobrável. Seu motor não era potente o suficiente. Suas ópticas desajustavam-se após cada disparo, o que dificultava a precisão em combates prolongados. Apesar desses problemas, no mês de março do ano de 1945, sua unidade foi enviada para Siegburg para defender a travessia do rio Reno contra as forças norte-americanas. Diferente da Frente Oriental, onde Carius enfrentou principalmente blindados soviéticos, agora ele tinha que lutar contra os tanques Sherman aliados. No entanto, naquele ponto da guerra, a falta de suprimentos e combustível condenou qualquer esforço defensivo. Finalmente, no 15º dia do mês de abril do ano de 1945, Carius e sua unidade se renderam às forças norte-americanas na Bolsa do Ruhr. Foi feito prisioneiro e passou vários meses em cativeiro antes de ser libertado. Diferente de outros oficiais da Wehrmacht, Otto Carius conseguiu retomar sua vida civil após a guerra. Sua paixão pela medicina o levou a estudar farmácia, e no ano de 1956, fundou sua própria farmácia em Hirschweiler-Petersheim, Alemanha, batizada com o nostálgico nome de Tiger Apotheke, em homenagem ao seu tanque favorito. Carius também escreveu um livro de memórias intitulado Tigres na Lama, Tiger im Schlamm,
publicado no ano de 1960, onde relatou suas experiências de combate e sua visão sobre a guerra blindada. Suas memórias tornaram-se um testemunho essencial sobre o uso dos Tiger-Men em combate e são amplamente estudadas por historiadores militares. Apesar de ter servido na Wehrmacht, Cario sempre rejeitou qualquer vínculo com o regime nazista e se considerava um soldado apolítico. Nos seus últimos anos de vida, expressou descontentamento com a forma como os veteranos alemães foram tratados após a guerra, sentindo que seu sacrifício havia sido esquecido. Rudolf von Ribbentrop, herdeiro do Reich e das SS. Rudolf von Ribbentrop nasceu no 11º dia do mês de maio do ano de 1921, na cidade de Wiesbaden, que na época pertencia à República de Weimar. Sua infância foi marcada pela crescente influência do nacionalsocialismo na Alemanha e, em especial, pela posição de destaque de seu pai, Joachim von Ribbentrop. Desde muito jovem, Rudolf foi testemunha dos eventos mais importantes do regime de Adolf Hitler. Com 11 anos de idade, assistiu a um desfile de tochas das tropas de assalto do balcão do Hotel Kaiserhof, em Berlim, um espetáculo que anunciava a ascensão definitiva do nazismo ao poder. No ano de 1936, quando seu pai foi nomeado embaixador da Alemanha no Reino Unido, Rudolf o acompanhou a Londres. Lá, foi matriculado na prestigiada Westminster School. No entanto, sua presença logo chamou a atenção do jornal The Times, o que levou ao seu retorno à Alemanha. Sua educação se desenvolveu em um ambiente onde a ideologia nazista era onipresente. Tornou-se membro da Juventude Hitlerista, organização liderada por Baldur von Schirach, o que reforçou sua identidade dentro do regime. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu no primeiro dia do mês de setembro do ano de 1939, Rudolf von Ribbentrop se alistou como soldado raso no batalhão de reposição da Standarte Deutschland das Waffen-SS. Seu batismo de fogo ocorreu na campanha da Polônia e, pouco depois, foi transferido para a 11ª Companhia, baseada em Munique. Sua bravura no fronte ocidental lhe rendeu a Cruz de Ferro de 2ª classe e sua primeira promoção ao posto de Sturmann. Durante a invasão da França, no ano de 1940, von Ribbentrop liderou um ataque de baioneta contra uma patrulha francesa, o que contribuiu para a rendição do inimigo. Ainda nessa campanha, sofreu sua primeira ferida, ao ser atingido por um fragmento de bala no braço direito. Posteriormente, foi designado para o Batalhão de Reconhecimento do Alpenkorps, sendo enviado para a Noruega e Finlândia, quando a Alemanha estabeleceu uma aliança com os finlandeses contra a União Soviética. No ano de 1941, com o início da Operação Barbarossa, sua unidade foi enviada para o norte da Rússia, onde combateu com o SS Kampfgruppe Nord. Seu desempenho lhe rendeu a Cruz da Liberdade da Finlândia de 4ª classe, mas também uma segunda ferida, quando uma bala fraturou seu antebraço esquerdo. Foi transferido para o hospital particular de Heinrich Himmler, em Hohenlychen, e, após sua recuperação, juntou-se ao regimento Panzer-Leibstandarte SS Adolf Hitler. As grandes batalhas von Ribbentrop participou de algumas das batalhas mais sangrentas da Frente Oriental, liderando um pelotão de tanques dentro da 6ª Companhia do 2º Batalhão do 1º Regimento Panzer da Leibstandarte. Seu papel na primeira retirada de Cracóvia, no ano de 1943, foi crucial, mas também resultou em novos ferimentos, desta vez recebendo impactos no omoplata direito, no ombro esquerdo e em um pulmão. Apesar da gravidade das feridas, se recusou a ser evacuado e permaneceu com sua unidade. Na Batalha de Kursk, no 13º dia do mês de julho do ano de 1943, von Ribbentrop e sua unidade bloquearam uma ofensiva de blindados soviéticos com seus Tiger-Men. Esse feito lhe rendeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, concedida no 15º dia do mês de julho do mesmo ano. Pouco depois, foi transferido para a 12ª Divisão SS Hitlerjugend, onde comandou a 3ª Companhia do 1º Batalhão do 12º Regimento Panzer. Durante a Batalha da Normandia, no ano de 1944, sua unidade destruiu 27 tanques inimigos em um único dia, o que lhe rendeu a Cruz Alemã em ouro.
Seu último grande combate ocorreu na Batalha das Ardenas, onde sofreu seu 5º ferimento, no 20º dia do mês de dezembro do ano de 1944, ao ser atingido por um projétil na boca. Mesmo assim, seus tanques destruíram 24 blindados aliados antes de a ofensiva ser contida no 8º dia do mês de janeiro do ano de 1945. Nos últimos meses da guerra, lutou como infantaria na Hungria e na Áustria. No final do mês de abril do ano de 1945, recebeu o comando do Kampfgruppe von Ribbentrop. No 8º dia do mês de maio do mesmo ano, Rudolf von Ribbentrop se rendeu com sua unidade ao exército dos Estados Unidos. Pós-guerra e vida civil. Após a rendição alemã, Rudolf von Ribbentrop passou mais de 3 anos preso sob custódia dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Durante sua reclusão, foi acusado de ter atirado em 2 prisioneiros de guerra canadenses, mas nunca se obteve prova conclusiva contra ele. Foi libertado no mês de julho do ano de 1948. Enquanto ele estava na prisão, seu pai, Joachim von Ribbentrop, foi julgado nos julgamentos de Nuremberg por crimes contra a humanidade. Joachim foi condenado à morte e executado no 16º dia do mês de outubro do ano de 1946. Ao retornar à vida civil, Rudolf enfrentou o estigma de ser filho de um dos homens mais próximos de Hitler. Distante da política e da carreira militar, decidiu reconstruir sua vida como empresário na indústria do vinho. Anos depois, escreveu suas memórias, publicadas no ano de 2008, sob o título Mein Vater, Joachim von Ribbentrop. Em seu livro, descreveu sua visão sobre a Segunda Guerra Mundial, além de relatar os últimos dias de Hitler no bunker de Berlim. Faleceu no 20º dia do mês de maio do ano de 2019, na cidade de Hattingen, Alemanha, aos 98 anos de idade. Kurt Knispel, o tanquista esquecido e sua lenda na frente oriental. Kurt Knispel nasceu no 20º dia do mês de setembro do ano de 1921, em Salisfeld, na região dos Sudetos, uma área que na época pertencia à Checoslováquia. Criado em uma família humilde, desde cedo demonstrou inclinação para a mecânica, o que o levou a concluir um curso de formação em uma fábrica de automóveis. No ano de 1940, com apenas 19 anos de idade, ofereceu-se voluntariamente para integrar as divisões blindadas do exército alemão, motivado tanto pelo conflito em andamento quanto pelo seu interesse por veículos blindados. Início da carreira militar. Seu treinamento teve início no Batalhão de Treinamento de Reposição de Panzers na Baixa Silésia, onde recebeu formação de infantaria antes de se especializar em tanques. Ali, aprendeu a operar diversos modelos, desde o Panzer I até o Panzer IV, e foi subindo na hierarquia do batalhão. Finalmente, no mês de outubro do ano de 1940, foi transferido para a 3ª Companhia do 29º Regimento Panzer, da 12ª Divisão Panzer, onde aperfeiçoou suas habilidades como municiador e artilheiro. Knispel teve sua primeira experiência em combate durante a invasão da União Soviética, na Operação Barbarossa, no mês de junho do ano de 1941. Como artilheiro em um Panzer IV, sob o comando do tenente Hellmann, participou de duros combates desde Yartsevo até os portões de Stalingrado, além de ter atuado nas proximidades de Leningrado e no Cáucaso. Nesse período, foram creditadas a ele suas primeiras 12 vitórias contra blindados inimigos, ascensão e reconhecimento. No início do ano de 1950-943, Knispel foi transferido para o 50º Batalhão Panzer, em Paderborn, onde treinou com os novos tanques pesados Tiger Premier. Posteriormente, juntou-se à 1ª Companhia do 53º Batalhão de Panzers Pesados, uma unidade de elite que lutou na Batalha de Kursk. Sua habilidade como artilheiro fez dele uma peça essencial na ofensiva alemã. Ao longo da guerra, Knispel participou de múltiplas batalhas estratégicas, incluindo a Batalha de Korsun-Cherkassy, a retirada da Normandia e combates em Vinitsa, Jampol e Kamenets-Podolsk. Sua destreza no uso do canhão dos Tiger Permea e Tiger II o tornou um dos tanquistas mais mortíferos do conflito. Foram creditadas a ele 168 vitórias confirmadas contra tanques inimigos, embora algumas fontes estimem que o número real possa ter chegado a 195.
Em um episódio impressionante, destruiu um tanque T-34 soviético a uma distância recorde de 3.000 metros, demonstrando sua maestria no uso de armamento blindado. Apesar de seus feitos notáveis, Knispel nunca recebeu a Cruz de Cavaleiro, apesar de ter sido recomendado para a condecoração em 4 ocasiões. Historiadores sugerem que sua postura rebelde e sua rejeição à rígida disciplina da Wehrmacht o impediram de receber tais honrarias. Sabe-se que certa vez ele agrediu um soldado da SS que maltratava brutalmente um prisioneiro russo, o que lhe valeu o desprezo dos oficiais superiores. Os últimos combates e sua morte. Nos últimos meses da guerra, Knispel e sua unidade foram enviados novamente ao fronte oriental, onde participaram de combates desesperados contra a ofensiva soviética. No ano de 1945, sua companhia foi reequipada com os novos Tiger II e participou das batalhas de Mesotur, Segled e Neutra, enfrentando forças soviéticas esmagadoramente superiores em número. Em um de seus últimos combates, seu tanque foi atingido 24 vezes sem ser destruído, demonstrando tanto a resistência do blindado quanto a habilidade de sua tripulação. No 28º dia do mês de abril do ano de 1945, na localidade de Verbovec, atual República Tcheca, Knispel e sua unidade foram emboscados por um ataque massivo de blindados soviéticos. Mesmo em desvantagem, conseguiu destruir 10 tanques inimigos antes que seu Tiger II fosse definitivamente desativado. Segundo os relatos mais aceitos, foi atingido por um disparo no abdômen enquanto tentava sair de seu tanque em chamas. Foi levado para um hospital de campanha, onde faleceu no 30º dia do mês de abril do ano de 1945, aos 23 anos de idade. O mistério de seus restos mortais. Por décadas, seu destino permaneceu um mistério. Somente no ano de 2013, seus restos mortais foram encontrados em um cemitério em Verbovec e identificados por meio de suas placas militares. Posteriormente, foram transferidos para o Cemitério Militar Central de Brno. Sua imagem icônica, com barba e cabelos longos, contrastava com o ideal militar germânico da época. Knispel não era um seguidor cego da ideologia nazista, mas sim um soldado pragmático que lutava por seus companheiros de unidade mais do que pelo regime. Ernst Bachmann, o implacável caçador de tanques na Segunda Guerra Mundial. Ernst Bachmann nasceu no 25º dia do mês de agosto do ano de 1919, na cidade de Kiesdorf, uma pequena vila localizada em Holstein. Filho de um agricultor, cresceu trabalhando no campo ao lado de sua família. No ano de 1936, alistou-se voluntariamente no regimento SS Germânia, onde recebeu treinamento militar. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, no ano de 1939, seu regimento foi mobilizado para a invasão da Polônia. Como metralhador da 9ª Companhia do 3º Batalhão, demonstrou grande coragem em combate, sendo promovido ao posto de Rottenführer após se destacar na batalha. Durante a campanha, foi ferido e recebeu a Medalha dos Feridos na cor preta. Após a campanha na Polônia, sua unidade foi incorporada à divisão SS das Reich, Frente Oriental e Desenvolvimento como tanquista. No ano de 1940, participou da invasão da França, o que lhe rendeu a Medalha de Assalto da Infantaria. Um ano depois, no contexto da Operação Barbarossa, sua divisão foi enviada para a Frente Oriental. Durante os combates na Ucrânia, sofreu um ferimento grave no mês de julho do ano de 1941, precisando passar vários meses em recuperação. Por seu sacrifício no campo de batalha, foi condecorado com a Medalha dos Feridos na cor prata. No início do ano de 1942, Bachmann foi enviado para uma unidade de treinamento na Holanda, onde atuou como instrutor de voluntários estrangeiros. Contudo, seu desejo era retornar ao combate. Então, solicitou transferência para unidades Panzer. No inverno de 1942 para 1943, seu pedido foi aceito e ele foi enviado novamente para a Frente Oriental. Ingressou na 2ª Companhia do 1º Regimento Panzer da Divisão das Reich, onde foi designado como artilheiro em um Panzer III. Pouco tempo depois, seu regimento foi incorporado ao 2º Corpo Panzer SS,
que lutava em Kharkov. Durante a terceira batalha de Kharkov, teve um desempenho excepcional, sendo promovido ao posto de Unterscharführer e assumindo o comando de seu próprio Panzer III. Com o tempo, demonstrou habilidade excepcional como comandante de tanque, destruindo múltiplos veículos blindados inimigos. Combates em Kursk e transferência para os Panther. No mês de julho do ano de 1943, Bachmann participou da Operação Cidadela, a ofensiva alemã em Kursk. Lutou na Batalha de Prokhorovka, enfrentando grandes formações de tanques soviéticos. Posteriormente, sua divisão teve que recuar para o rio Mius, onde lutou em intensas batalhas defensivas ao lado da 3ª Divisão SS Totenkopf. No mês de agosto, foi transferido para a 4ª Companhia, que operava os novos Panther Ausf. Tanques mais avançados e poderosos que os Panzer III. No ano de 1944, a divisão das Reich foi retirada da frente oriental e enviada para a França, onde se preparava para uma possível invasão aliada. Normandia e a lendária Esquina de Bachmann. Após o desembarque na Normandia, ocorrido no 6º dia do mês de junho do ano de 1944, a divisão marchou para o norte para tentar conter o avanço dos aliados. Durante o deslocamento, sofreu constantes ataques de caças-bombardeiros e da resistência francesa. No mês de julho, a divisão entrou em combate nas proximidades de Saint-Lô. Bachmann, no comando de um Panther Ausf. Enfrentou intensos combates contra tanques Sherman e Stuart dos Estados Unidos. Sua capacidade tática foi crucial para emboscar e destruir múltiplos veículos inimigos nos estreitos caminhos do bocage francês. Um dos episódios mais famosos de sua carreira aconteceu no 27º dia do mês de julho do ano de 1944, em um cruzamento de estradas perto de Le Loiret. Separado de sua unidade, descobriu que uma coluna blindada dos Estados Unidos se aproximava. Então, escondeu seu Panther sob a cobertura das árvores e preparou uma emboscada. Quando os primeiros tanques Sherman surgiram, Bachmann os destruiu junto com um caminhão de combustível. Mesmo sofrendo ataques aéreos, sua tripulação conseguiu consertar o tanque durante a batalha. No total, conseguiu destruir até 9 tanques Sherman e vários transportes inimigos, frustrando o avanço norte-americano na região. Esse evento ficou conhecido como a Esquina de Bachmann, os últimos combates e a rendição. Após a retirada da Normandia, Bachmann e sua unidade participaram da Batalha das Ardenas, no mês de dezembro do ano de 1944. Em um combate contra a 2ª Divisão Blindada dos Estados Unidos, seu Panther foi atingido por um tanque Sherman. Embora tenha ficado temporariamente imobilizado, sua tripulação conseguiu reativar o veículo e destruir vários blindados antes de recuar. Nesse confronto, Bachmann sofreu ferimentos graves. No mês de março do ano de 1945, foi enviado novamente à frente oriental. Durante os combates em Stuhlweissenburg, destruiu 4 tanques T-34, ajudando a aumentar o impressionante número de vitórias da divisão das Reich, que já havia abatido mais de 3.000 blindados inimigos. Contudo, a situação da Alemanha estava desesperadora e as unidades estavam gravemente enfraquecidas. No mês de abril, enquanto combatia ao sul de Viena, seu tanque foi atingido por fogo amigo e caiu em uma cratera de bomba. Sem possibilidade de recuperar o veículo, Bachmann e sua tripulação decidiram destruí-lo antes de recuar. Conseguiu alcançar a zona controlada pelos britânicos, onde foi capturado como prisioneiro de guerra. Ficou em cativeiro até o ano de 1947. Pós-guerra e legado. Após sua libertação, retornou à sua cidade natal, Kisdorf. Lá, reintegrou-se à vida civil, tornando-se chefe do Corpo de Bombeiros e mais tarde prefeito da cidade. Durante anos, evitou falar sobre sua participação na guerra, mas sua fama como um as dos tanques se manteve viva. No 27º dia do mês de junho do ano de 2009, Ernst Bachmann faleceu aos 89 anos de idade. Seu legado permanece, sendo considerado um dos mais habilidosos comandantes de tanques da Segunda Guerra Mundial. A ele são atribuídas mais de 82 tanques inimigos destruídos, 136 veículos de combate e 43 canhões antitanque. Karl Wilhelm Knaut,
O último combate de um as dos Panzers. Karl Wilhelm Knaut nasceu no dia 29 de janeiro de 1916 em Salchendorf, Westfália. No ano de 1936, alistou-se voluntariamente na Wehrmacht, onde recebeu seu primeiro treinamento militar. Após seu serviço inicial, deixou o exército, mas retornou no início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939. Foi designado ao 5º Regimento Panzer, onde se destacou como um soldado disciplinado e habilidoso na guerra blindada. Com o desenrolar do conflito, seu talento como comandante de tanques tornou-se evidente, e no primeiro dia de junho de 1942, foi promovido a Leutnant der Reserve. Em fevereiro de 1943, juntou-se ao 55º Batalhão de Carros Pesados, uma das unidades mais temidas da Wehrmacht, equipada com os poderosos Tiger I. Desde sua incorporação ao batalhão, Knaut participou de diversas batalhas na frente oriental. Sua habilidade tática e liderança permitiram-lhe destruir mais de 101 veículos blindados inimigos. Por sua bravura, recebeu a Cruz de Ferro de segunda classe no dia 25 de maio de 1940 e a de primeira classe no dia 11 de novembro do mesmo ano. Com o tempo, os ferimentos sofridos em combate lhe renderam a insígnia de ferido em ouro. No ano de 1944, foi promovido a Hauptmann der Reserve e assumiu o comando da 3ª Companhia do 55º Batalhão. Em reconhecimento à sua coragem e liderança no campo de batalha, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma das mais prestigiadas distinções do exército alemão. Nos últimos meses da guerra, Knaut foi transferido para um comando interino no Regimento Panzer de Brandemburgo. Naquela altura, a Wehrmacht estava em total retirada diante do avanço do Exército Vermelho. No mês de abril de 1945, as forças alemãs ficaram presas no Bolsão de Haube, um cerco brutal dos soviéticos na floresta de Spreewald, ao sudeste de Berlim. No dia 25 de abril, Knaut liderou sua unidade em uma tentativa desesperada de rompimento próximo ao lago Oder-Iner See. Seu batalhão, já reduzido e sem suprimentos, foi emboscado pela artilharia e pelos tanques soviéticos. Durante o combate, seu blindado foi atingido pelo fogo inimigo e ficou inutilizado. Sem possibilidades de retirada e cercados pelos soviéticos, Knaut e seus homens lutaram até o fim. Os relatos sobre sua morte divergem, mas estima-se que tenha caído em combate entre os dias 25 de abril e os primeiros dias de maio de 1945. Seu corpo foi sepultado no cemitério de guerra alemão de Haube, na parcela 6, fileira 5, túmulo 630. Rudolf Heinz Hofer, o caçador de tanques do ar. Rudolf Heinz Hofer nasceu no dia 7 de janeiro de 1920 em Eisenhammer, Alemanha. Desde jovem, demonstrou interesse pela aviação, o que o levou a se alistar na Luftwaffe no ano de 1939, sendo admitido na escola de voo Luftkriegschule 4. Seu talento como piloto fez com que ascendesse rapidamente, alcançando o posto de Lieutenant no primeiro dia de março de 1941. No mês de junho de 1942, ingressou na unidade de combate 1ª Ergänzungsjagdgruppe Ost, na frente oriental, onde iniciou sua carreira como piloto de ataque ao solo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hofer se destacou como um piloto excepcional, especializado na destruição de blindados inimigos. Inicialmente, pilotou o bombardeiro de mergulho Junkers Ju-87, mas seus maiores sucessos foram alcançados com o Henschel HX-129, uma aeronave projetada especificamente para missões de ataque terrestre com canhões automáticos. Entre os anos de 1942 e 1943, serviu no 8º PZ, Schlachtgeschwader 1, e no ano de 1943 foi designado como Staffelkapitän no 10º PZ, Schlachtgeschwader 9. Ao longo de aproximadamente 300 missões de combate, foi creditado com a destruição de pelo menos 80 carros de combate inimigos. Sua eficácia no campo de batalha fez com que fosse comparado ao lendário piloto de Stuka, Hans-Ulrich Rudel. Por sua bravura e desempenho, recebeu diversas condecorações, incluindo a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe,
o cálice de honra da Luftwaffe, no 8º dia de novembro de 1943, a cruz alemã em ouro, no 20º dia de março de 1944 e, posteriormente, a cruz de cavaleiro no 9º dia de junho de 1944, quando já havia destruído 72 tanques. No 16º dia de julho de 1944, Ruffer embarcou em uma missão crucial contra uma ofensiva soviética no nordeste de Leópolis, Ucrânia. Seu esquadrão recebeu ordens para deter um assalto blindado inimigo que avançava rapidamente sobre a linha ferroviária Radekiv-Stoyaniv. Durante o ataque, seu Henschel AIS-129B2R2 foi atingido por intenso fogo antiaéreo. Sem possibilidade de manobra e com sua aeronave em chamas, Ruffer tentou um pouso de emergência, mas não sobreviveu ao impacto. Com apenas 24 anos, sua carreira e sua vida chegaram a um trágico fim. Apesar de sua curta trajetória, Ruffer deixou sua marca na história da guerra aérea. Sua capacidade de destruir blindados inimigos com precisão fez dele um dos pilotos mais eficazes da Luftwaffe.